Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 27 de maio de 2026, chegamos ao 17º dia da nossa jornada bíblica de 21 dias. Estamos na reta final dessa jornada que propusemos fazer, juntos com vocês, com a Igreja de São Miguel Paulista e tantos outros irmãos que estão nos acompanhando, com o desejo realmente em nosso coração de ter contribuído diariamente por 21 dias com uma porção bíblica, com uma reflexão, com um conselho pastoral, para que você possa ter crescido na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e assim aumentado a sua fé e fortalecido a sua fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos mergulhar nessa incrível carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já teve aquela sensação de que a sua vida parece estar desmoronando, despedaçando? E você está fazendo um esforço tremendo para manter o seu trabalho, para manter a família em ordem, a sua saúde mental, manter as finanças saudáveis, mas sempre parece que você está pisando num solo sensível, né? Num terreno sensível. Parece que a qualquer momento tudo vai desmoronar. Nós somos considerados a geração da exaustão. Você já deve ter ouvido aquela expressão, tá pago, geralmente utilizada por alguém que assume o compromisso de ir na academia, né, fazer os seus exercícios ali, e sempre parece que de uma forma assim exaustiva, de uma forma de uma forma oprimida, né, sempre com essa condição, com essa situação. E nós vivemos buscando a paz em filosofias de autoajuda, pedindo boas energias ao universo, tentando encontrar alguma coisa que preencha o vazio e que segure a nossa vida no lugar, que mantenha a nossa vida no lugar certo. Se você se sente assim, eu quero te dizer que a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita para você. Aí você vai me dizer, não, eu não sou daquele tempo, eu não sou de Colossos. Não, mas ela foi escrita para nós, que nos sentimos desta forma. E eu quero começar falando um pouco da realidade da igreja de Colossos. No primeiro século, a igreja da cidade de Colossos estava passando por uma grande confusão. Eles estavam sendo atacados por uma mistura muito perigosa, que os teólogos chamam de heresia colossense. A cidade de Colossos estava cercada por filosofias, misticismo e uma religiosidade misturada de um monte de elementos que não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve porque os cristãos daquela cidade estavam começando a perder o centro, o propósito das suas vidas. E é um pouco do que nós escrevemos no início desse episódio. E as pessoas ali acreditavam em Jesus, mas achavam que ele não era mais suficiente. Então elas começaram a misturar fé com misticismo, adoração de anjos, astrologias da época e muitas, mas muitas filosofias humanas. Eles tratavam Jesus como apenas mais um mestre em uma prateleira cheia de opções espirituais. Então Paulo começa na carta aos irmãos de Colossos, ele começa fazendo uma oração. Ele vai orar e pedir a Deus que Deus dê maturidade espiritual àquela igreja. Ele não faz uma oração pedindo coisas materiais, não pede que Deus abençoe eles materialmente, mas Paulo ora para que Deus abra o entendimento deles e que lhes dê sabedoria. Olha o que está no versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Paulo enxerga a dificuldade da igreja de Colossos para se manter firme, com foco em Cristo Jesus, na promessa que veio e que concretizou o propósito de Deus na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas Paulo diz para eles que está orando, pedindo para eles, para que eles tenham sabedoria e entendimento espiritual, para que eles não se desnorteiem, para que eles não se percam, mas o que eles não podiam perder de vista. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje, a supremacia de Cristo.
Eles não podiam perder de vista que Cristo é suficiente. Então Paulo vai entregar aqui nessa carta de Colossenses também mais um hino cristológico. Nós vimos na carta de Filipenses, né? Um hino cristológico. E aqui Paulo vai entregar um outro hino cristológico muito poderoso, muito precioso. Em um mundo cheio de salvadores alternativos, como era aquele tempo de Colosso, ele vai dizer que Cristo é o único e absoluto. Ele vem para explodir a mente daquela igreja. E a partir do versículo 15, Paulo nos entrega uma das maiores e mais belas descrições de quem é Jesus, de quem realmente Jesus é. É importante lermos estes versículos. O versículo 15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. 16 diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Eu li do versículo 15 ao versículo 20 do primeiro capítulo de Colossenses. Que texto precioso! E eu falei, Paulo veio para explodir a cabeça confusa daquele povo, para que eles pudessem abrir o entendimento deles e compreender a suficiência, a autoridade de Cristo Jesus estabelecida na palavra de Deus. Então Paulo também vai dizer, ele nos diz no versículo 16, tudo foi criado por ele e para ele, inclusive você e eu. Não fomos criados para o nosso trabalho, para os nossos prazeres, para a nossa vida do jeito que a gente pensa. Não, nós somos criados com um propósito, nós somos criados para Ele, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso está intrinsecamente inserido na nossa fé, naquilo que nós cremos como cristãos, que Deus em Cristo Jesus nos chamou para a sua glória e para a Ele exaltarmos com tudo que temos e com tudo que somos. No versículo 17 ele diz e no versículo 17 é onde está o antídoto para a nossa vida que parece estar desmoronando. Diz que ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então, quando você olha para esse canto cristológico, esse hino cristológico, para essa declaração de Paulo, se você se deixar penetrar por estas palavras e deixar elas entrarem em seu coração, a tua vida começa novamente a entrar no eixo. Paulo descreve, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste no original grego significa literalmente manter unido, colar. Ou seja, Jesus é a cola do universo. É o poder dele que mantém os planetas girando sem baterem uns nos outros. É o poder dele que mantém os seus átomos unidos agora mesmo. O que? Os átomos é a menor célula, a menor partícula que existe no universo, que forma eu e você. Nós somos mantidos por este poder de Deus, este poder criador e mantenedor de Deus. Isso é tremendo. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que nós não temos razão para estarmos desnorteados e perdidos. E se em algum momento nos sentimos assim, basta olhar para Ele, basta buscá-lo, basta entrar no secreto com Ele para que a vida possa voltar para a órbita e possa se manter, como Paulo está dizendo aqui, que tudo subsiste
a partir dele e nele. Então, se Cristo tem a supremacia e o poder para manter as galáxias unidas, você acha mesmo que ele não tem poder para manter a sua vida em ordem? A sua vida dentro do propósito dele e da vontade dele? E te fazendo viver a vida abundante que ele deseja que eu e você vivamos? Nós muitas vezes vivemos nesse conflito assim como os irmãos de Colossos viviam, pedindo respostas ao universo. Pare de pedir ao universo o que apenas o Criador de todas as coisas pode te dar. Aquele que fundou a terra e os seus alicerces estabeleceu. Só Ele pode realmente te fazer se encontrar num lugar absoluto de confiança e de plena paz. O seu vazio existencial não é falta de propósito, é falta de centro. Quando Jesus é colocado na periferia da sua vida, como apenas uma religião de final de semana, que muitas pessoas estão vivendo assim, as coisas desmoronam. Mas quando ele assume o centro de gravidade do seu coração, tudo volta a girar em ordem, em órbita. E é por isso que Paulo termina o capítulo no versículo 27 revelando um grande mistério que estava oculto. Ele diz: Cristo em vós, esperança da glória. O Criador do universo escolheu fazer morada dentro de você para manter a sua vida em ordem. Por isso é muito importante que você saia desse trono que não é seu, o trono chamado sua vida. Ele pertence ao Senhor que te criou. A partir do momento que você entendeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida e o recebeu em seu coração, Ele está pronto para gerenciar tudo o que diz respeito a você. Mas não esqueça, Ele tem propósitos com você, Ele tem planos com você. E é isso que Paulo traz aqui para os irmãos em Colossenses. Eu estou orando por vocês, para que vocês tenham sabedoria de entender que vocês não são aleatórios, não são perdidos, vocês não estão sós. Mas como diz Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos. Pai eterno, nós te pedimos perdão pelas vezes que tratamos o teu filho apenas como um bom mestre ou como um acessório para as nossas vidas. Hoje nós reconhecemos que Cristo tem a supremacia. Jesus, eu digo que de todo o meu coração que tu és o Criador de tudo e o Senhor da minha vida. Tu és a força que mantém todas as coisas unidas. Nós entregamos a Ti todas as áreas de nossas vidas que parecem estar despedaçando, desmoronando. Entregamos a nossa mente, a nossa família, as nossas emoções. Toma o centro, mais uma vez, Senhor, toma o centro, torna-se o centro de gravidade do nosso coração, para que tudo possa novamente ser atraído para Ti. E nos ajuda a descansarmos nos Teus mistérios, que nós possamos desfrutar da Tua verdadeira presença em nós. Muitas vezes nós não conseguimos perceber isso, e eu te peço, nos ajuda a perceber que Tu estás estabelecido em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. E como Tu mesmo disseste, Jesus, para nós, que nós também sejamos glorificados junto de Ti, diante do Pai. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você decidiu devolver o centro da sua vida para Cristo hoje, aleluia, amém. Compartilhe isso, escreva aí nos nossos comentários, deixe o seu like, compartilhe esse link com mais alguém, divulgue o nosso canal e que o Senhor Jesus possa hoje ter realmente assumido o centro da sua vida, daquela área que está desnorteada, bagunçada, e possa colocar tudo em ordem na sua vida. Deus abençoe, até a próxima.